Alô, meus amigos, esse é o canal Roberto Kodama falando de Ceará e Guaraju, o Guarani de Juazeiro. Foi um verdadeiro passeio. Foi um verdadeiro passeio. O Ceará não tomou conhecimento do Guarani, meteu 5-0, os gols marcados aí para o Thiago Pagnussá, fez um primeiro gol aí no primeiro tempo. Aliás, o primeiro tempo terminou em 1-0, né? E no segundo tempo foi uma chuvarada de gols, né? Vitor Gabriel, Luiz Otávio, Jean Carlos de pênalti, né? Aliás, Jean Carlos, um dos melhores desse Ceará, viu? Um dos melhores. Se bem que não dá para ter parâmetro, comparar aí, analisar o time do Ceará com um Guarani que é um amontoado de jogadores, né? Guilherme Castilho também fez o seu, 5-0, 2 gols de penalidades, um do Jean Carlos, né? Sempre foi cobrador de pênalti e dos bons, mostrou categoria, também o Guilherme Castilho, 2 pênaltis, 2 penalidades convertidas. Ceará larga bem no Campeonato Cearense com goleada, num fraquíssimo Guarani de Juazeiro, que muito provavelmente vai brigar e vai brigar muito para não cair para a segunda divisão do campeonato estadual. Ceará larga bem, portanto, o melhor jogador eleito foi o Janderson e realmente mostrou participação, organizou as jogadas, criou muitas oportunidades também o Janderson. Primeiro tempo, um pouco tímido, mas o Ceará dominou os 90 minutos, tá? Porque o Guarani não existe. O Guarani parece um time amador, parece um time de principiantes, parece um amontoado de jogadores. E aí, realmente, até fica difícil de analisar esse jogo, de analisar o novo Ceará 2023. Fica difícil porque é que nem jogo de adulto contra criança. Desculpe o pessoal aí do Guarani de Juazeiro, né? Todo respeito e tudo mais, mas realmente o time do Guarani pelo menos essa primeira impressão, nesse primeiro jogo, o técnico vai ter muito trabalho para tentar dar uma mínima organizada nesse time. Segundo tempo, né, como eu falei, foi um massacre, verdadeiro massacre, Guarani totalmente desorganizado, levou 2-0, o Guarani se desestabilizou. O Guarani se desorganizou mais do que já estava no primeiro tempo. Tá? Parecia realmente um time amador contra um time profissional. O Ceará mostrou alguns bons valores e eu destaco 2 jogadores, o Jean Carlos por sua qualidade técnica e o Janderson, que foi eleito o melhor jogador em campo e realmente mostrou aquela força de vontade, aquela vontade de vencer, aquela vontade de armar jogada, e isso foi verificado. Fez 1-0 no primeiro tempo, né? E o segundo tempo foi, como eu disse antes, uma chuva de gols, aí, mais 4 gols. Foi um atrás do outro e realmente, como disse o goleiro Diego na entrevista pós-jogo, foi vergonhoso. Foi uma vergonha, como dizia aquele comunicador. Foi ataque contra defesa, né? Essa aqui é a verdade. Não teve jogo, não teve disputa. O Guarani não ameaçou em nenhum momento o gol do Ceará. E como destaque desse novo time do Ceará, eu posso apontar o Janderson, né? Sempre querendo o jogo, forte no 1 contra 1 também, vai no mano a mano e apareceu para o jogo, criou algumas oportunidades para esse novo time do Ceará, do Gustavo Morínigo. Vitor Gabriel também muito participativo, gostei do Vitor Gabriel, deu 2 finalizações, um fez o gol e o outro o goleiro defendeu. Participou, caiu muito pelos lados também, onde ele gosta de aparecer por ali, né? E foi realmente muito participativo durante o jogo. O Castilho entrou, fez o que tinha que fazer, fez o gol, né? E também mostrou muita participação neste jogo aí, deve inclusive, né, deve ganhar mais oportunidades, quem sabe não seja o novo titular desse time do Morínigo. Vamos ver como é que decide, porque tem muitos camisa 10 desse time do Morínigo. Tem o Castilho, que pode atuar como 10, tem o Vina e tem o Jean Carlos ainda, mas não vai jogar com os 3 juntos, por isso que o Castilho está no banco de reservas. O Arthur Rezende também participou muito do jogo, né? Arriscou algumas
alguns chutes de longe, de fora da área inclusive. O Vina, achei ele meio sumido no primeiro tempo. Tá? No segundo tempo apareceu um pouco mais, né? Tentando organizar a jogada juntamente com o Jean Carlos e depois se tornou um pouco mais ativo. Mas no primeiro tempo estava um pouco apagado o Vina. Mostra nesse primeiro jogo que não dá para ter muitas conclusões diante da fragilidade do adversário, mas mostra uma nova imagem, uma imagem diferente de 2022 e para isso esse jogo serviu. Porque a goleada, a vitória por si só já dá uma certa tranquilidade e a goleada dá uma calmaria nesse mar revolto que foi o Ceará do ano passado. E agora com uma nova comissão técnica do Gustavo Mourinho, com novos jogadores, quem sabe o Ceará se ajeita e, quem sabe, parte para buscar a elite do futebol brasileiro no final do ano. Do jogo em si, dá para dizer que o que valeu foi a vitória, o que valeu foi a goleada e a tranquilidade no trabalho para recompor o time do Ceará nesta temporada de 2023. Foi uma vitória, eu diria, grandiosa, retumbante, mas diante da fragilidade do adversário não dá para analisar muito os novos reforços, o novo jeito do Ceará jogar. Adversário Guarani de Juazeiro muito fraco, entrou só para se defender e depois do segundo gol aí desestabilizou completamente, desorganizou completamente e aí realmente se o jogo tem mais meia hora vai 10-0 para o Ceará. Os gols da partida, né? O Ceará abriu o placar já aos 2 minutos do primeiro tempo, gol do zagueiro Thiago Pagnussá, comprovando que ele é zagueiro goleador, ele tinha essa fama no Japão, e agora nesse primeiro jogo também demonstra realmente ter o faro do gol. Em cobrança de falta ensaiada, aliás uma jogada ensaiada do Ceará, o zagueiro aproveitou com categoria para balançar as redes. O Guarani, como eu falei antes, poucas oportunidades e em poucos momentos ameaçou o gol do Ceará, né? Teve uma bola em que o Heron mandou a bola na trave, foi acho que um dos poucos momentos que o Guarani assustou. O Vozão dominou as rédeas do jogo, as ações do jogo, mas não converteu, pelo menos no primeiro tempo, o volume de jogo, porque dominou completamente também no primeiro tempo, mas ficou apenas no 1-0. Foi para o intervalo com a vantagem no marcador, pelo menos. Na volta do intervalo, novamente o Vozão demonstrou a superioridade em campo, marcou o gol também no início do segundo tempo, aos 2 minutos, Vitor Gabriel, esse que tinha entrado no intervalo, recebeu na área, venceu o goleiro e fez o segundo gol para o Ceará. Aos 10 minutos da segunda etapa, Vina cobrou escanteio, mandou na área e o Luiz Otávio subiu mais que a defesa adversária e usou do seu talento que tem de impulsão. Ele tem uma impulsão sensacional, o Luiz Otávio, e mandou no canto do goleiro para fazer o terceiro gol. Aí 6 minutos depois, Janderson invadiu a área com velocidade, foi o melhor jogador, foi destaque da partida também. O Janderson foi derrubado e o árbitro marcou, sem titubear, a penalidade máxima. Na cobrança, o Vina não quis saber de bater, o Jean Carlos tomou a responsabilidade e ampliou aí para 4-0. E nos minutos finais da partida, né, Castilho ainda fez o 5º gol, sacramentando a goleada de 5-0 do Ceará perante o Guarani, o Guaraju. A equipe alvinegra volta a campo no próximo domingo, dia 22 agora, pela segunda rodada do estadual. A equipe enfrenta o Ferroviário, também fora de casa, com a bola rolando às 18 horas. Tá aí, foi o que eu vi de Ceará 5, Guarani de Juazeiro 0. Uma goleada arrebatador para dar um outro ânimo para o Ceará, esquecer do triste e lamentável ano de 2022 e olhar o horizonte aí com outra perspectiva, porque o Ceará precisa, isso é a meta principal do Vozão para este ano, precisa voltar à elite do futebol brasileiro. Foi isso que eu vi
de Ceará 5, Guarani de Juazeiro 0. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, eu peço a você, meu amigo, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações e análises do Ceará para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.